Meus amados e ouvintes da palavra do Senhor, estamos aqui mais uma vez para meditarmos um pouco na palavra de Deus. E aqui eu quero falar um pouco sobre o livro de Ezequiel, o capítulo 16, que tem como epígrafe Parábola da Mulher Adúltera, aonde esta passagem bíblica é uma longa alegoria, né? Que descreve Jerusalém como uma criança abandonada que Deus adota, ama e coroa como rainha. Contudo, meus amados irmãos, ela se torna infiel à aliança. A conclusão principal desta passagem bíblica é que, apesar do grave castigo pelo pecado, a graça e a misericórdia de Deus triunfa no final. Não é verdade? Então vamos meditar um pouco nesta palavra, né? Bem sabemos que os dias são maus, bem sabemos que muitas coisas têm acontecido para nos frustrar, para tirarmos da posição de servo, né? Posição de pessoas livres, que antes era escrava do pecado e agora somos pessoas libertadas pelo sangue de Jesus. E a palavra de Deus começa falando no versículo 1 do capítulo 16 de Ezequiel, aonde diz: E veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo. Veja que Deus estava falando a Ezequiel alguma coisa onde ele quer falar. Aonde a Bíblia diz que veio outra vez, ou seja, Deus já tinha falado de outras maneiras, de outras formas, de outro jeito. E a Bíblia diz que e veio a mim outra vez. Deus queria revelar novamente alguma coisa para Ezequiel, aonde ele diz: E veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Ou seja, ele estava falando a Ezequiel para Ezequiel falar ao povo de Jerusalém. Coisas boas não. Era a mensagem para ele contra as suas abominações, aonde a Bíblia diz aqui em Jerusalém as suas abominações. E no versículo 3 diz: E dize: Assim diz o Senhor Jeová, Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem volta em faixa. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma coisa disto. Compadecendo-se de ti, antes foste lançado em pleno campo, sendo menosprezado a tua pessoa no dia em que nasceste. Esta passagem, meus amados irmãos, no versículo 5, aonde, trazendo para o dia de hoje, bem sabemos que nós nascemos para honra e glória do Senhor. E o versículo, se você prestar atenção, ele diz: Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti. Antes foste lançado em pleno campo, sendo menosprezado a tua pessoa no dia em que nasceste. Ou seja, o adversário da minha e da tua alma
ele não se alegrou com o meu e o teu nascimento, porque você bem sabe, pela revelação da palavra de Deus, que o inimigo veio matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele veio para te dar a vida. E a Bíblia diz que não se apiedou de nós os olhos quando a gente nasceu da parte do inimigo, não teve piedade não. E a gente também foi menosprezado quando a gente nasceu. E mais a Bíblia vai dizer, no versículo 6, ele faz mais uma revelação onde diz: E passando eu junto de ti, vi-te a resolver-te no teu sangue, disse-te: Ainda que estejas no teu sangue, vive sim, disse-te: Ainda que esteja no teu sangue, vive. Veja que palavra linda, meus amados irmãos. A Bíblia diz que o Senhor, ele passavam ali, e mesmo com aquela situação difícil, mas o Senhor permitiu a gente nascer, a gente vir ao mundo. Por isso que somos um milagre na mão do Senhor, aonde o Senhor naquele momento, mesmo com aquelas dores de parto, o Senhor disse: vive sim, mesmo que esteja no teu sangue, vive, como diz o versículo 6. E Ele permitiu que nós viéssemos estar na terra para glorificar o seu nome, para engrandecer o seu nome. E partindo mais adiante, no versículo 7, diz: Eu te fiz multiplicar como um renovo do campo, e cresceste, e te engrandeci, e chegaste a grande formosura. Avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. Veja que o Senhor, Ele permitiu que nós se estruturasse, que nós venhamos ter um corpo posturado maior do que aquela criança que nasceu. Mas ele faz uma revelação aonde ele diz aqui: a grande formosura, avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. Mas quando, meus amados irmãos, aquele povo, ele, mesmo com a ajuda de Deus, eles se estruturaram, eles viraram as costas para Deus. Porque a Bíblia faz esta revelação maravilhosa, aonde diz: mas estava nua e descoberta. Ou seja, quando o povo se estruturou no mundo espiritual, o povo deixou o Senhor, e no mundo espiritual também esse povo estava nu. Mas a Bíblia vai dizer também no versículo 8: E passando eu junto de ti, te eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Veja que palavra maravilhosa. O Senhor, ele sabia o tempo que a gente estava, era o tempo de conhecimento do bem e do mal. Mas ele diz que estendeu sobre nós a aba do manto, e ele cobriu a nossa nudez. E a Bíblia diz que ele entrou em aliança conosco, ou seja, um compromisso com o Senhor. E mais adiante ele diz: e tu ficaste sendo minha. Ou seja, o Senhor, ele tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos protegido. E hoje somos do Senhor, não somos qualquer pessoa. Somos pessoas que lutamos muito para chegarmos onde nós chegamos hoje. Somos pessoas que estamos lutando até hoje.
porque o Senhor ele tem nos ajudado. A gente bem sabe da aliança que ele tem feito conosco, de não nos deixar, de não nos abandonar, de não nos desprezar, de não nos deixar só. Versículo 9 diz: Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Veja que coisa maravilhosa. Ele lavou com água, enxugou do seu sangue e nos ungiu com óleo, meus amados irmãos. No versículo 10 ele vai dizer: E te vesti com roupa bordada, te calcei com pele de texugo, te cingi com linho fino, te cobri de de seda. Veja que maravilhosa. Veja que coisa linda. Antes nós éramos escravos, desprezados pela sociedade, maltratados, pessoas humilhadas, pessoas que não têm valor para a sociedade. A gente não ia em canto nenhum, para canto nenhum. Mas a Bíblia faz esta revelação novamente no versículo 10, onde diz: E te vesti com roupas bordadas. Veja que maravilha é esta palavra. Além do Senhor ter nos resgatado, Ele não deixou a gente do jeito que estava. Ele nos vestiu com roupas bordadas. Além de vestir com roupas bordadas, ele diz: Te calcei com pele de texugo. Veja que coisa linda. Te cingi com linho fino e te cobri de seda. Veja o cuidado, veja o amor, veja o zelo, veja a compaixão, veja a graça, veja o conforto, veja a proteção, veja a providência, veja o milagre, veja a bênção, veja o olhar de Deus. Veja a sua infinita misericórdia, veja o impossível que Ele tem feito na minha e na tua vida. Já não bastava alguém ali chegar e nos ajudar, diferente de outras pessoas que chegava e não nos dava a mão, não nos estendia a sua mão. Aí o Senhor vai lá e faz todas essas maravilhas, todos esses benefícios ao nosso favor. São coisas maravilhosas que o Senhor Jesus ele tem feito. Só temos motivos para agradecer. E quando tudo dizer que não, devemos entregar ao Senhor, porque assim ele foi lá e nos pegou pela mão. Devemos fazer do mesmo jeito quando tudo dizer que não, nos entregar a Deus. E no versículo 11 ele diz assim: E te enfeitei com adorno, te pus braceletes nas mãos e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa, brinco nas orelhas e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, de seda e de bordados, nutriste-te de flor de farinha, mel e de óleo. Foste formosa em extremo, e foste próspera até chegar à realeza. E correu de ti a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória,
que eu pusera em ti, diz o Senhor. Veja que o investimento de Deus não está relacionado aos recursos financeiros, à dependência do ser humano, não está relacionada a porque fulano tem que fazer, porque ciclano tem que fazer, não. Deus está dizendo que por aquela vida ele mesmo se responsabilizou. E o investimento foi muito caro, porque quem nos ia pegar no chão para investir de uma forma tão grandiosa? Por isso que eu costumo dizer, só mesmo sendo a fonte do amor. Isso não é uma explicação para esta palavra que eu quero falar. Mas eu costumo dar uma temperada ao dizer, só mesmo sendo a fonte do amor para fazer tudo isso. Porque não existe ninguém na face da terra aonde invista de verdade na gente com toda a sinceridade, com todo amor, com toda a perfeição. Alguém pode ajudar, pode fazer, mas não é com perfeição. Não é. Eu quero falar sobre algo sobrenatural. Algo que vai além dos pensamentos, da visão humana. Porque todos nós que estamos na Terra somos falhos e imperfeitos, pessoas que não é perfeita. Mas eu estou falando do favor que veio de Deus para nossas vidas. E este favor não foi qualquer coisa, foi perfeição. Foi a base de investimento sincero. Porque tem pessoas que investem em você, mas não investem sinceramente. Mas Deus, ele investiu sinceramente para a honra e glória do Senhor. A Bíblia vai dizer aqui, como eu já tenho lido no versículo 14, ele vai dizer: pois era perfeita por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Jeová. Veja que palavra maravilhosa. Era perfeita por causa da glória. Tem pessoas que vê uma pessoa bonita e dizem assim, olha, aquela pessoa é perfeita, mas não tem a glória do Senhor. Como que aquela pessoa é perfeita? Perfeito é aquela pessoa que tem a glória do Senhor na sua vida. Às vezes as pessoas têm carro, têm casa, têm filhos, têm esposa, seja para um homem, seja um esposo para uma mulher. Mas não tem a glória do Senhor. Tem aquele comércio ali, um comércio até exuberante, com vidraça, enfeites, mas não tem a glória do Senhor. E para muitos estabelecimentos, para muitos comércios, precisa ter a glória do Senhor naquele lugar. E a Bíblia revela que era perfeita, ou seja, ele está falando para um povo que era tudo isso para o Senhor, que o Senhor fez tudo isso, mas agora não é mais, porque o que é e o que era já passou. E a Bíblia diz que era perfeita por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor. E a Bíblia vai mais adiante, aonde ela vai dizer assim, no versículo 15, vai dizer: mas confiaste na tua formosura, te corrompeste por causa da tua fama e prostituíste com todo o que passava para serem dele. E tem pessoas que é assim, que confia, eu não preciso da glória do Senhor, eu não quero mais essa glória do Senhor, porque eu já sou perfeito, eu tenho saúde, eu posso ir, eu posso falar, eu posso andar. Tem pessoas com certeza que ela é assim, porque a Bíblia está dizendo, mas confiaste na tua formosura. Ou seja, se a pessoa está confiando na formosura, ela está confiando na sua força, ela está confiando no seu ego. E a Bíblia diz a Mariana que te corrompeste por causa da tua fama. Ou seja,
por causa da fama que aquela pessoa tem, a pessoa se corrompe. Não, eu tenho um bom nome, eu tenho estatura, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho isso, tenho aquilo, mas se prostituindo, né? Te corrompendo só por causa da sua fama. E a Bíblia diz: e prostituías-te com todo o que passava para ser dele. Veja que coisa aterrorizante. Com toda a perfeição que Deus fazia, que tinha feito, agora tudo está sendo ao contrário de Deus. E tomaste do teus vestidos, fizeste lugares pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles como nunca sucederá nem sucederá. Veja, o povo mesmo que fez os seus próprios vestidos, fez mesmo suas próprias malícias, fez suas próprias modo de se corromper. E a Bíblia diz: e tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, te prostituísse com elas. Aquilo que Deus bota na mão da gente para nós administrar, não podemos pegar para desagradar ao Senhor. Seja a bênção, Deus dá a bênção financeira, por exemplo, a alguém. Aí aquela pessoa deixa Jesus e pega aquela bênção financeira e digo: não, agora eu estou bem, agora eu já tenho carro, já tenho casa, já tenho minha família estruturada, agora eu não preciso mais da glória do Senhor. E aí é que está a perdição, porque quando o Senhor puxar essa corda, vai ser aterrorizante, vai ser de justiça na vida dessa pessoa. E tomaste o teu vestidos bordados, e as cobriste o meu azeite e o meu perfume puseste diante dela. Veja, que coisa é essa? Tínhamos um bom cheiro da parte do Senhor. Nós tínhamos o bom cheiro. Tínhamos o bom perfume. Ele está querendo dizer, eles tinham. Mas agora não tem mais. E a Bíblia começa a relatar mais sobre essa passagem. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, e óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas, em cheiro suave, assim foi, diz o Senhor. Veja que coisa, meus amados irmãos, corrompendo até o próprio pão. Tem pessoas que é assim, corrompe o próprio pão. Deus está dando pão, mas aquela pessoa corrompe o próprio pão. E adiante diz no versículo 20: além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me tinhas gerado, e os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua fornicação? É assim. Quando uma mãe ou um pai deixa Jesus, deixa os caminhos do Senhor, deixa também de ensinar, de mostrar o caminho certo a Deus, deixa de dar exemplo aos seus filhos e começa a até obrigar o seu filho de ir ao culto, obrigar o seu filho de orar em casa, obrigar o seu filho de louvar um hino, porque prejudicando até os filhos, né, causando dano em sua família. E esta passagem é verdade. Quando uma pessoa até, né, deixa a Jesus, deixa os caminhos do Senhor, ela prejudica sim a família, porque não está tendo aquele temor que tem em Deus, né? Vivendo como pessoas ímpias, pessoas imoral. E no versículo 21, e mataste os meus filhos e o entregaste a elas para fazerem passar pelo fogo. E em toda a tua abominação e na tua prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estava nua e descoberta e resolvida no teu sangue.
Veja que coisa. Não lembraram do caminho do Senhor. E é assim. Às vezes as pessoas estão praticando tanta sorte de pecado, tantas imundícia, tantas coisas longe de Deus. E depois essas pessoas, elas não esquecem. Ou seja, melhor, esquecem do poder da mão de Deus que foi naquela vida. E aqui a Bíblia diz, e em todas as tuas abominações, nas tuas proteções, não te lembraste dos dias da tua mocidade. Veja só. Então, mais adiante, vamos prosseguir. Estamos no versículo 26. E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Jeová. Para todas as pessoas que praticam o mal, existe um ai. Existe um ai diferenciado. Porque quando você faz uma dívida, não queria trazer memória a essa pauta, mas quando você faz uma dívida, para você entender melhor, a fatura ela vem na casa certa. E por o homem ser falho, ela, às vezes o carteiro envia na casa errada, mas o carteiro, porque o carteiro é falho, mas Deus não. Porque o ai do Senhor, da permissão do Senhor, é na pessoa certa. Alguém olhou para Jó e disse, não, tá errado aí alguma coisa. Jó tá passando por isso por causa disso e disse, não. O ai de Jó foi diferente. O ai de Jó foi para provar que no coração dele, o que tinha no coração dele era verdadeiro. Por isso que o ai de Jó foi diferente. Talvez, além da graça, com certeza, foi isso que permitiu que Jó ele permanecesse firme na presença de Deus. Porque o ai de Jó foi para ele de uma forma certeira, justa e clara. Por isso que a Bíblia diz no versículo 23, sucedeu depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Jeová. E tem muitos ai que o Senhor vai prestar conta, mas isso pertence ao Senhor e glória a Deus por isso. Versículo 24. Que edificaste um altar e fizeste lugares alto em cada rua. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto e fizeste abominações na tua formosura. Alargaste os teus pés a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Ou seja, até nas ruas, as pessoas ao redor, elas estavam sabendo da situação daquela pessoa. Até mesmo na redondeza, na localidade, todos sabendo da situação de enfermidade espiritual que aquela pessoa estava passando. E assim, na minha tua vida, quando alguém olha e diz que aquela pessoa ainda é cristã, se aquela pessoa ainda serve ao Senhor, e quando vê a desfama, né, aí todos começam a saber, tá sabendo, fulano se afastou de Jesus. É mais ou menos assim. Também te prostituísse com os filhos do Egito, teus vizinhos grandes de carne, e multiplicaste a tua prostituição para me provocar a ira. Veja que coisa, além de ser pecado daquela redondeza, tem pecado também de longe, pecado praticado longe, ou seja, de níveis
de nível, como se não bastasse, eu pequei aqui, eu vou pecar mais um pouco ali, porque eu quero aquele nível de pecado mais alto, né? Então a Bíblia está dizendo aqui, além de prostituir-se na terra de vocês, vocês se prostituíram lá no Egito, ou seja, vocês praticaram o pecado lá em outras terras, contaminando outras terras. E a Bíblia diz assim, que tudo isso, que a multiplicação de pecado, tudo isso é para provocar a ira do Senhor Jesus. Então veja, tudo isso, mas na sua subconsciência, era para provocar mais ainda a ira do Senhor. Tem pessoas que é assim, veio de um berço, eu vou falar assim porque eu tenho, eu sei o que eu estou falando, mas tem pessoa que veio de um berço evangélico e ao se afastar, ele ali está praticando tanto delito espiritual, que ele ali na sua subconsciência, por vir de um berço evangélico, ele sabe que está provocando a ira do Senhor. Mesmo sabendo, claro, que está multiplicando os seus pecados. Ele sabe que está provocando a ira do Senhor. Mas no versículo 27, aonde este versículo é um versículo maravilhoso, aonde vai dizer que o Senhor interviu. Ou seja, intervém. Porque, meus amados, se o Senhor não intervir na nossa vida, a gente se perde. A gente se perde pelo caminho. Porque no caminho tem pedra, no caminho tem pedregais, tem espinho, tem tempestades. No caminho tem muitas coisas para nos tirar da posição. Mas o Senhor intervém. E quando ele intervém, seja para a justiça dele, a justiça de Deus na vida daquela pessoa, intervindo. Então, a Bíblia diz, versículo 27 assim: por isso estendi a minha mão sobre ti e te diminuí a tua porção. Veja que coisa maravilhosa. Às vezes é necessário o Senhor tocar em alguma coisa ali, para que a gente venhamos a despertar daquele sono espiritual. E acontece isso sim na vida da gente. É necessário às vezes o Senhor ali, olha, mexer na porção da gente. Que é aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer bem, aquilo que a gente tem como proteção. O Senhor vai lá e toca naquela situação. E a Bíblia diz, e te entreguei à vontade dos que te odeiam, das filhas dos filisteus, as quais te envergonhavam do teu caminho de depravado. Veja que Deus ele fala na palavra que esse caminho longe dele é um caminho depravado. Quando você tiver tempo, você pesquise o que é um caminho depravado. Se eu vou pesquisar aqui o que é um caminho depravado. Um caminho depravado quer dizer um caminho é uma expressão figurada para um estilo de vida ou uma sequência de escolhas que se desvia dos padrões éticos, morais ou espiritual aceito. O termo depravado refere-se àquilo que é moralmente corrompido. Veja que a palavra depravado é uma palavra muito forte para essas pessoas que estão nesse caminho. Deus tem o que falar. Sai desse caminho depravado. Sai desse caminho aterrorizante. Esse caminho não chega a mim não. Tem que haver aí conserto. Tem que ver aí o toque. Não é verdade? Na minha e na tua vida. Vem para cá, ué. Tô te mostrando o caminho.
Então a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele pega aquela pessoa e muitas das vezes faz o que aquela pessoa está temendo o que aconteça. Ah, já pensasse se Deus tocasse ali? Já pensasse se Deus tocar ela? Não fala nem nisso, que eu nem penso nisso. Aí o Senhor, ele tem o seu trabalhar nessas situações. Versículo 28. Também te prostituísse com os filhos da Assíria, porquanto era insaciável, prostituído-te com ele, nem ainda assim ficaste farta. Veja que o pecado, por mais que pratiquemos ou praticam, o povo não consegue fartar a pessoa. Por exemplo, você vai comer um alimento, se você comer bem pouquinho, você está com uma fome, né, em um nível bem alto. E se você come pouquinho, você não consegue se fartar. Você precisa de mais alguma coisa, uma fruta, uma, uma maçã para se fartar, ficar satisfeito. Mas aquelas pessoas, por mais que praticavam pecado, não estavam farta. Porque o pecado é vazio, o pecado ele não tem qualidade, não tem sabor, não é doce. O pecado não é satisfatório. O pecado ele não é agradante, não agrada a alma de um ser humano. Pelo contrário, ele faz murchar a sua flor. Sua alegria recai. Você está ali pensando que está fazendo uma coisa boa, mas pensando que ali no momento de alegria, às vezes você está rodeado de tantos amigos, mas ali você pensa, olha, eu sou o dono da alegria. Veja quantas alegrias estou sentindo. Mas não tem como estar farto, porque depois que todos vão embora, no quarto escuro só fica você. Então a Bíblia diz que com tudo que o povo tem feito, o povo não se fartou. Não se fartou. Aí a Bíblia diz no versículo 30: quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus. Meus amados irmãos, que palavra maravilhosa aqui neste versículo. Quer ter um coração fortalecido na graça, no poder, no conhecimento de Deus, é estando pertinho do Senhor. Aí o Senhor vai fortalecer o teu coração. É o Senhor que fortalece o coração. Se a gente for parar para pesquisar aqui, eu estou com a internet ativada e eu posso pesquisar Salmos de Davi, aonde ele fala sobre fortalecimento do seu coração. Salmos 27, versículo 14, que diz: espera no Senhor, ser corajoso, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Veja que palavra maravilhosa. Espera no Senhor e Ele fortalecerá. Ou seja, o salmista estava esperando que o Senhor fortaleça o coração. E quantos corações estão fracos? Quantos corações estão precisando de socorro? Quantos corações estão com cicatrizes? Quantos corações estão precisando de cura? Quantos corações estão precisando de uma atenção de Deus? Porque o próprio Deus ele está falando na sua palavra. Eu sinto a presença de Deus aqui dentro desse quarto. Mesmo que não tenha ninguém aqui na minha direita, na minha esquerda, mas eu sinto a presença de Deus, porque a palavra de Deus ela penetra até a divisão da alma. E quantos corações neste mundo estão fracos?
Eu não posso nem pedir desculpa porque a palavra está me revelando a falar desta maneira. Quantos corações estão fracos? Fracos precisando de um agir de Deus. Fracos, pessoas se entregando ao matadouro. Independente da situação que eu vi no dia anterior, é independente da situação. É a palavra que está indo a mais adiante, além das situações. Quantos corações estão fracos? Pare para meditar nisso. Quantos corações estão fracos precisando do agir de Deus? Então, a Bíblia vai dizer mais adiante que a Bíblia vai dizer assim, 31, edificando tu o teu altar à beira de cada caminho e fazendo o teu lugar alto em cada rua, nem foste como um meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebesse os estranhos. Veja que fazendo teu lugar alto em cada rua, nem foste como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como uma mulher adúltera que em lugar do teu marido recebesse o estranho. Ou seja, imagina uma mulher, né, esperando, lógico que a mulher vai esperar o seu marido, mas na prostituição do seu pecado estava recebendo o estranho. Quantas pessoas estão recebendo coisas estranhas que não é de Deus? Pensamentos contrários que não é de Deus. Corações amargurados que não é de Deus. Situações difíceis também que não é de Deus, recebendo os estranhos em sua casa. Já pensou? Você ter sua casa e receber só pessoas estranhas? Como você se sentiria? Você se sentiria seguro? Porque eu mesmo, da minha parte, eu não me sentiria seguro. E é mesmo assim na minha e na tua vida. Quando a gente erra ao ponto de coisas estranhas que não é de Deus entrem na nossa vida, a gente não tem aquela segurança como temos que ter segurança. A toda meretriz dão paga, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes. Lhe dá presentes para que venham a ti de todas as partes, pelas tuas prostituição. Veja, dando presente às pessoas estranhas. Tem pessoas que é assim. Ela ainda deixa o estranho para entrar em sua casa e ainda agrada o estranho que chegou na sua casa. Muito perigoso isso. 34. Assim que contigo sucede o contrário das outras mulheres nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para a prostituição, porque dando tu a paga e a ti não sendo dada a paga faz o contrário. Então, meus amados irmãos, esta é a palavra. E quero ir mais adiante, aonde diz aqui, sua condenação. Então, novamente, o Senhor intervir. Várias vezes o Senhor intervém na nossa vida. Várias vezes não estamos tão bem, não estamos tão perfeitos. Psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Então, o Senhor diz assim, no versículo 35, portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, porquanto se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez, nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e do sangue dos teus filhos que lhe deste. Portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes,
com os quais te deleitaste, como também a todos os que amaste, com todos os que odiaste, e ajuntá-lo-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. Tem muita coisa na terra que o Senhor ainda vai revelar, muita coisa mesmo. Muita coisa, até pessoas que se dizem ser cristãos, mas não são, isso aí pertence ao Senhor, mas vamos prestar atenção, porque tem muitas coisas que o Senhor vai tirar o véu para ver quem está debaixo daquela situação de verdade. E julgar-se-ei como são julgadas a adúltera e a que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue do furor e do ciúme. E entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derrambarão o teu altar, e transtornarão os teus altos lugares, te despirão os teus vestidos, tornarão a tua joia de enfeite, te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão, e te transpassarão com as suas espadas, e queimarão as tuas casas, e fogo executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e pagar não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquieterei, e nunca mais me indignarei, porquanto não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira. Contudo, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová. Ou seja, tudo aquilo que a gente possa fazer, o que alguém possa fazer, né, contra o Senhor, contra os caminhos do Senhor, ele pode cercar, fazer o cerco, né, e fazer cair sobre nós, né, todo aquele mal que a gente praticou. E bem sabemos que o Senhor é justo, né, meus amados irmãos? 44. Eis que todos que usam de provérbio usarão contra ti este provérbio, dizendo: tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido, e de seus filhos. Tu és irmã de tuas irmãs, que tinha nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Etéia, vosso pai morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda. A tua irmã menor, que habita a tua mão direita, e Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Tem pessoas que é assim, corrompe-se maior, pior do que aquela pessoa. Às vezes pode ser até em ordem, né? Hoje ela não está se corrompendo. A pessoa que está se corrompendo. Aquela pessoa que tá se aquela pessoa que não está se corrompendo se corrompe, e aquela pessoa que tá assim, tem aquela situação assim. A pessoa tá ali, ela diz que não está se corrompendo. Tem pessoas que estão se corrompendo. Mas aquela pessoa que diz que não está se corrompendo, está fazendo coisas piores do que aquela que está se corrompendo. E assim vice-versa. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, nem a ela, nem tu suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, a tirei dali. Também Samaria não cometeu a metade de teus pecados, multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as suas abominações que fizeste.
Tu também que julgaste a tua irmã, leva a tua vergonha pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu envergonhar-te. Logo também leva a tua vergonha, pois justificaste a tua irmã. Eu, pois, farei voltar o cativo delas, o cativo de Sodoma e tuas filhas, e o cativo de Samaria e sua filha, e o cativo do teu cativeiro dentre elas, para que leves a tua vergonha e seja envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhe tu consolação. Quando tua irmã Sodoma e suas filhas tornarem aos seus primeiros estados, e também Samaria e suas filhas tornarem aos seus primeiros estados, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus, que te desprezavam em redor. A tua perversidade e a tua abominações tu levarás, diz o Senhor. Porquanto assim diz o Senhor Deus, eu te farei como fizeste, e desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança, que fiz contigo no dia da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Tem pessoas que o Senhor ainda vai tratar, né, para salvar, para trazer. Tem outras que Ele irá permitir que vá, né? Que vá, porque o Senhor se compadece de quem quer. A verdade é essa. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tua irmã, maiores do que tu, com as menores do que tu, porque tais darei por filha, mas não pela tua aliança. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Para que te lembre disso, te envergonhes e nunca mais abra a tua boca, por causa da tua vergonha, quando eu te expiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. Ou seja, o Senhor vai ter um tratado com cada um de uma forma que seja única. Não é verdade? Precisamos entender que a salvação ela é individual. A salvação é individual, né? A salvação é algo que cada um cuide da sua salvação. Se proteja, se firme. Não fique com o pensamento que eu sou crente ou não sou. Seja crente. Creia em Deus. Faça o certo. Ande no caminho do Senhor. Escute sua palavra. Creia em Deus. Se purifique se errou. Se aconteceu situações que te deixou triste, né? Porque o pecado é assim, ele deixa a gente triste, por mais que seja aquele pecadinho que muitas pessoas gostam de romantizar a situação. Mas se apegue a Deus, não deixe nada que venha te entristecer. Não é verdade? Porque tem situações que é assim. Às vezes chega uma palavra tão dura, tão brada. Mas vamos pegar aquela palavra dura e brada e vamos vamos não romantizar, porque esse negócio de romantizar coisas artificiais não é comigo. Não é comigo, acredito que não seja com você. Mas vamos pular para o outro lado, vamos dar um pulo, vamos dar um salto. Palavras negativas. Ou sente palavra negativa aqui, vamos aqui se alegrar com as coisas boas. Aconteceu uma coisa ruim aqui, vamos ter esperança aqui, que as coisas vão melhorar aqui para nós. Por mais que venha a ser aqui o não, mas vamos acreditar que aqui tem o sim, que pode ser o suficiente, e vice-versa. E vice-versa. Eu costumo dizer que no caixão não tem caixão duplo. A não ser que você compre um e depois compre o outro. Mas não tem aquele caixão duplo onde você bota duas pessoas
naquele, naquele formato só de madeira. Não tem. Não é verdade? E quando o médico chega e diz assim, você está com essa situação, né? Quem o médico vai falar para a pessoa, para você, para eu, se ele tiver de falar. Então a gente arca com todas as consequências que possa aparecer na nossa vida, né? Nossos sentimentos são diferentes, nossos pensares são diferentes, né? Sempre a gente está pensando a mesma coisa. Enquanto eu estou aqui meditando na palavra de Deus, tem pessoas que estão em outro canto, em outro cômodo da casa, está no banheiro, tomando banho, né? Está na sala assistindo televisão, pensando naquela cena que está acontecendo ali. Então temos situações diferentes na nossa vida. Somos pessoas muito diferentes, né? Somos pessoas muito diferentes e precisamos viver a nossa vida como se não houvesse o amanhã, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Paremos mais de se preocupar com muitas coisas que acontecem na nossa vida. E sei que é difícil por coisas que a gente já tem passado, decepções, desavença, apontamento, que até hoje não tem cessado e a gente tem que levar essa situação. Mas se tiver de estabelecer limites saudáveis, estabeleça. Se for para a sua proteção, estabeleça. Eu aprendi uma coisa e nunca vou deixar de acreditar nisso. Que a obrigação das pessoas são de ajudar e não de prejudicar aquela pessoa. O dever daquela pessoa é só ajudar, só ajudar, só ajudar e jamais de prejudicar. Porque não podemos viver essa vida. Não podemos viver essa vida e bem sabemos que muitas pessoas prejudicam a outra, prejudicam os que amam ao redor, né? Quer de alguma forma prejudicar aquela pessoa. Mas não podemos ser assim. Mas pessoas são assim, não é verdade? Então, seguiremos firme. Seguiremos firme porque... Não porque temos saúde perfeita. Não, não, não. Vai chegar uma situação na vida da gente que tudo vai dizer que não. Tudo vai dizer que não. Hoje temos possibilidade, mas muitas pessoas já estão vivendo não. Eu posso agora correr uma maratona. Tem pessoas que podem correr uma maratona? Não. Eu posso agora pregar, mas tem pessoas que têm doenças que não podem fazer isso mais. Não lembra mais da palavra. Não consegue lembrar mais da palavra. Ou doenças que causam esquecimento, por exemplo. E entre outras coisas que hoje a gente pode fazer e amanhã a gente não pode fazer. Hoje a gente pode ver, mas tem pessoas que não podem ver mais. Por causa de doenças que eu não vou citar o nome para alguém não se sentir constrangido. Mas você sabe que é verdade. Então aproveitemos o tempo que a gente tem para nós não viver não viver esse... O que eu quero falar é não viver essa romantização. Tem pessoas evangélicas que, para mim, elas vivem uma romantização, né? Se dizem perfeita. Eu não sei que perfeitos são esses que o próprio Davi disse: todos os pecados estão destruídos da glória de Deus, né? Então, seguiremos e não paremos, porque vai chegar situações, melhor dizendo, na nossa vida que tudo vai dizer que não, como eu já falei, e a gente não vai querer mais orar.
a gente não vai querer mais adorar, a gente não vai querer mais permanecer firme, não. Então, a gente, quando dobrar o joelho, eu aconselho as pessoas que dobram os seus joelhos, que se aproximam de Deus, eu aconselho elas ou eles a apresentar a Deus o dia da manhã, né? Como Deus disse, não se preocupe com o dia da manhã, né? Eu aconselho a apresentar, porque tirando por mim, já chegou situações na minha vida que foi muito difícil. E como eu venho em, um, em uma linha de oração, em um caminho de oração, aonde eu digo, Senhor, te apresento o dia da manhã. Hoje eu estou podendo ler a Bíblia, Senhor. Hoje eu estou podendo louvar um hino. Mas tem pessoas que nesse momento não estão podendo. Está desanimado, está triste, está cabisbaixo. Então eu te apresento o meu dia de amanhã. O dia difícil que eu vou enfrentar. Não que eu saiba do dia difícil. Mas eu posso entender um pouco, porque o Senhor disse no mundo tereis aflição. Então o Senhor pode permitir eu passar por situações difíceis, né? Então, cada um paga as suas contas, cada um faz suas próprias comidas, cada um lava suas próprias roupas, né? Cada um cuida do seu corpo, como tem que cuidar. Quando está com sede, vai lá e bebe água. Quando está com fome, vai lá e come, não é verdade? Então, seguiremos com um olhar de compaixão, não de julgamento. Esqueça quem te feriu, esqueça quem te magoou, esqueça o que a pessoa falou, esqueça quem te humilhou, esqueça quem te apontou. Talvez eu esqueça. Então vou esquecer tudo. Não, esquecer é deixar fluir, porque a justiça de Deus é que vai tomar conta de cada situação. A justiça de Deus está na terra. Só bastou a gente vir para a terra, para a justiça de Deus entrar em ação na nossa vida. Até aquele momento que a gente estava ali dentro da barriga, a gente não chorou ainda. Mas quando a gente sai da barriga, a gente está ali chorando, aquele choro, aquela gritalhada. E tem pessoas que não choram porque já nascem com dificuldades para chorar naquele momento. São situações difíceis. Que a gente possa se apegar, mas não ao ponto, se apegar a Deus, mas não ao ponto de se sufocar. Temos que ter cuidado. Temos que ir devagarinho. Tem pessoas que exigem demais. Temos que ir no nosso passo, de acordo com o nosso tempo, de acordo com o nosso momento, de acordo com a nossa situação, na medida do possível. Porque não adianta a gente pegar um fardo, colocar sobre o ombro da gente que a gente não possa carregar. Porque até Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, por mais que você tenha compromisso aqui, compromisso ali, Ele sabe o fardo que Ele tem colocado na nossa vida. Se a gente ultrapassar esse fardo, Ele vai dizer, olha, não vai aí não, porque esse fardo não é para você estar envolvido demais aí não. Fica aqui. Esse daqui é o necessário. Tem pessoas dentro do culto que fica julgando a outra. Ó, aquela dali só vem e senta no banco. Ela não entra no órgão. Ela não... Isso é importante, meus amados irmãos. Mas respeitemos a decisão, respeitemos o porquê que aquela pessoa senta ali no banco. Será que aquela pessoa não já fez? E porque ela está no banco, a Deus pertence? Julguemos mesmo e busquemos entender a situação. São situações complexas que são meio chatas de falar, mas são importantes de falar, porque só fala dessa situação quem já passou. Estou falando tudo que eu já passei.
situações que eu já passei, mas que até aqui eu jamais deixaria o Senhor por causa de situações. Você pode pisar no meu pé. E se eu sobreviver de uma tentativa de desperdício na fé, se eu viver, eu vou lutar para me recuperar em Deus. Porque se eu me recuperar em Deus, grande vai ser a força que vai sair daí. Se eu viver um momento espiritual, decadência por causa de alguém, e se eu me recuperar, eu vou ter testemunho para contar para diversas pessoas que a gente não deve deixar Jesus por nada. Jesus é tudo que a gente tem. A gente não somos nada, a gente nem nos conhece nessa terra se a gente não ter o Salvador. Não é ilusão, não é nada de mas eu não vejo, mas eu sinto, sentimos Jesus. Olha, dentro do quarto, olha a paz. Independente se tivesse uma criança aqui falando dá, falando aquelas palavras lá do alfabeto, né? Todas as palavras ali do alfabeto, K, dá, um bocado de palavra, Fá, não sei o que. Independente disso, eu tô falando a paz lá na alma. Porque tirando por mim, né? Se eu for falar, eu era uma pessoa que não tinha paz. Eu cheguei a dizer para que eu estou na terra. Não vale a pena. Eu cheguei a falar tudo isso. Eu cheguei a falar que esse sofrimento não era para mim. Às vezes eu cheguei a dizer que tem alguma coisa estranha comigo. Mas o Senhor Jesus, Ele fez. E se for uma coisa de se arrepender, ela se arrepender porque já se afastou um dia do caminho do Senhor. Já fez coisas que não agradam ao Senhor. E aí? Já aconteceu. Prosseguimos, caminhemos para frente. Crendo que o Senhor Jesus é santo, é justo, é fiel, é poderoso. Confiemos na sua graça, na sua compaixão, no seu amor. Não usemos, como diz aqui na palavra de Deus, onde diz assim, diz aqui uma palavra onde eu gravei, que diz assim, não usei dessa liberdade para pecar. Não devemos usar a liberdade para pecar. Não é verdade? Não podemos usar da liberdade que Deus nos deu para pecar. Porque tem pessoas que Deus resolve, organiza toda a casa, né? Mas Ele usa aquela situação para pecar. Mas não usemos da situação que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida para pecar. Tá certo? Porque o Senhor Jesus é fiel. O Senhor Jesus, Ele é poderoso. Ele é justo. Ele não tem nos deixado, não. O Senhor Jesus, Ele é fiel. Não nos desperdiçamos. Vamos seguir firme para o alvo que é Cristo. O Senhor Jesus está conosco. Vamos permanecer fiel em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar um hino. Quero louvar o hino juntamente com vocês. O hino aqui. Olha que maravilha. Esse hino é lindo. Graças dou. 597. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada.
Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graça é de dar. Vamos também louvar o hino 568. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim, esquece as portas, espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, vem. Manso e suave é Cristo chamando, chama. Vem pecador, vem. Com paciência Ele está esperando. Hoje por ti e por mim. Oh, não despreze a quem convidando, chama por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Traje de morte, por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem já, vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por mim. Oh, vem já, vem já,
Alma cansada, veja, manso e suave, Jesus convidando.